quais são alguns desafios da igreja no mundo atual e qual deve ser o nosso posicionamento. Se você pudesse, então reflita nessa pergunta aí por um momento, né? Se você pudesse pensar e refletir nessa pergunta, quais são alguns desafios que você tem passado lá fora, que você tem enfrentado nesse mundo atual, e qual deve ser o seu posicionamento? Qual é o posicionamento que nós estamos dando lá fora? Então essas são as duas perguntas que eu espero que eu possa respondê-la, né, um pouco, né, porque é um assunto muito amplo. Eu vou trazer alguns pontos, às vezes não são os pontos ou as coisas que você deve estar imaginando na sua mente, mas são alguns pontos que eu espero que possa nos ajudar a começar a refletir sobre esse assunto, sobre os nossos desafios no mundo atual e qual é o posicionamento que o cristão tem que ter hoje, pleno século XXI, que é o século que nós estamos vivendo, obviamente. Tá bom? Bom, então, antes de nós começarmos a entender essa pergunta juntos, né, quais são os desafios e o nosso posicionamento nesse mundo, nós temos que primeiramente entender o que Deus pensa a respeito do mundo. Já parou para pensar nessa pergunta? O que Deus pensa do mundo? Em 2004, 24 de fevereiro de 2004, tem um canal chamado BBC. Ele é um canal que é conhecido por fazer vários documentários. Em 2004, dia 24 de fevereiro de 2004, a BBC fez um documentário com o título O que o mundo pensa de Deus. E é interessante que nesse documentário as pessoas começavam a colocar as suas opiniões a respeito do que elas pensavam sobre Deus. Então você vai ver alguns comentários do tipo, não, Deus não existe, Deus não é nada, né? Enquanto outros diziam, né, não, Deus é um ser poderoso, um cara que é conhecido por alguns, mas eu não acredito muito nele, né? Enquanto outros no documentário professavam a sua fé em Deus, outros ignoravam ou menosprezavam a Deus, ou diziam, eu não gosto muito de quem é Deus, né? Os seus ensinamentos são contrários do que eu acredito, do que eu penso, eu acho ele muito rigoroso, eu acho Deus muito, alguns dizem perigoso, outros dizem que o que ele diz ou o que ele fala não é de acordo com o que a pessoa pensa, enfim. Então, é um documentário onde as pessoas diziam o que pensam sobre Deus. Mas, né, a questão mais importante para nós como cristãos, não é eu que tenho que dizer o que eu penso sobre Deus, não é? No final das contas, nós entendemos que a questão mais importante é o que Deus pensa do mundo. Essa é a verdadeira pergunta que nós deveríamos fazer. Acredito eu, não sei se você pensa comigo nessa forma. O que Deus pensa do mundo? Já parou para pensar nisso? O que Deus pensa do mundo? Deus declarou certa vez, né, em Romanos 3, quando Paulo estava escrevendo lá, ele citou esse texto, né, que é do Velho Testamento, e ele disse, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Então, para Deus, por causa do pecado, ninguém é bom. É isso que Deus pensa. Por causa do pecado, nós não somos bons, não somos justos. Não há um justo sequer, não é? E a gente entende que essa é a condição do homem hoje por causa do pecado, não é? Foi por causa da queda do homem. Como João falou em 1 João 5,19, ele deixou claro nesse versículo que o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo está no mal, e por isso todo mundo é culpado diante de Deus. Foi o que Paulo disse em Romanos 3:6. Então, essa é a condição do mundo. E de forma similar, Cristo deu testemunho também.
contra o mundo, infelizmente. Então, de forma similar, Cristo deu testemunho contra o mundo. Então, em João 7, versículo 7, é a segunda parte do versículo, mas ele vai dizer, porque eu dou testemunho a seu respeito. Dando o contexto, ele está falando do mundo. E qual é o testemunho que Jesus fez do mundo? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Esse foi o testemunho que Jesus deu sobre o mundo. O mundo, as obras do mundo são más. Outro texto, em João 3,19, Jesus mesmo disse, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então, é isso, isso é o que Deus pensa do mundo, esse é o testemunho que Cristo deu do mundo, por causa do pecado. Mas, nós já entendemos, já conhecemos a história, né? Nós entendemos sobre o que Deus fez para resolver isso, né? E o que Deus fez por esse mundo, que Ele pensa dessa forma? Deus fez alguma coisa, Deus deu a sua opinião sobre o mundo, né? Na Escritura, mas Deus não ficou de braço cruzado, não é? Então, o que Deus fez por esse mundo, nós já sabemos, não é? João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha que interessante, mesmo o mundo dando um mau testemunho, não é? Mesmo o mundo dando mau testemunho de obras más, olha o que Deus fez por esse mundo, não é? Caído pelo pecado. Então Deus amou esse mundo que caiu no pecado. Então Deus restaurou esse relacionamento quebrado. E hoje nós podemos ter o quê? Acesso a Deus através de Jesus Cristo. E hoje, como igreja, vai entrar agora as perguntas que eu fiz no início. Começam os nossos desafios como cristãos, não é? E aí vem a primeira pergunta que eu fiz no começo. Então são duas perguntas. Então nessa primeira parte vamos tentar responder a primeira, né? Dando alguns conselhos, né? Mas começa pensando nessa pergunta. Quais são alguns desafios do mundo atual? Então pense, quais são os desafios que você tem enfrentado lá fora, nesse mundo caído pelo pecado? Um mundo que Deus amou, e um mundo que é onde as pessoas ainda podem ouvir a verdade e se arrepender e fazer parte desse relacionamento com Deus. Mas quais são os desafios da igreja no mundo atual? Quais são alguns desafios? Né? Pense em alguns pontos na sua mente. Às vezes não vai ser o mesmo que eu vou compartilhar, mas eu espero que o que eu vou compartilhar aqui possa fazer sentido para você também. Então, alguns desafios que nós enfrentamos é que nós vivemos numa sociedade que, primeiro ponto, então, um desafio que nós enfrentamos, então nós vivemos numa sociedade que não aceita a autoridade da Bíblia. Concorda comigo? Não aceita. Nós vivemos numa sociedade, num mundo, onde muitos acreditam que os ensinamentos da Bíblia estão ultrapassados, são velhos. Faz mais de 2000 anos que os últimos livros foram escritos. Não fazem parte da nossa sociedade atual, com os novos princípios, novas ideias, ideologias, posicionamentos e assim por diante. Então nós vivemos, esse é um dos maiores desafios que nós vamos enfrentar. Viver numa sociedade que não aceita esses ensinamentos, não aceita a Bíblia como uma autoridade religiosa, única autoridade religiosa, não é verdade? E existem também alguns supostos religiosos, você já deve ter visto, existem alguns que professam o cristianismo, que também dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, infelizmente. Então esses são alguns desafios que nós vamos enfrentar lá fora. Então esteja preparado. Esse é um desafio que provavelmente você vai enfrentar. Por
basear a sua fé na autoridade bíblica, você vai enfrentar isso. Pessoas que não aceitam a Bíblia como uma autoridade. E esse mundo que é caído pelo pecado, muitas vezes vai querer impor para você seus posicionamentos, seus pensamentos, suas ideologias, suas posições. E quando nós aceitamos a Bíblia como nossa única autoridade religiosa, a gente não pode aceitar isso. Por isso se torna um grande desafio. Então, vivemos num mundo onde grande parte não aceita a Bíblia como sua autoridade. Então, não se esqueça que Paulo disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, tudo veio de Deus. Então, foi inspirada, veio de Deus, e ele disse que é útil. Então, a palavra tem utilidade. Não é qualquer livro, é o livro, e o mais importante. Lembre também do que o autor de Hebreus diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, quando o autor de Hebreus escreveu esse texto, para aqueles irmãos do primeiro século, a Bíblia, a palavra de Deus ainda estava viva. E para nós, 21 séculos depois, ela continua viva, não é? Então, a palavra de Deus não está morta. Ela continua viva e ela é eficaz, ok? E outro texto que também nos ajuda a entender, né, é o texto de Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então Jesus não mudou. Aquele mesmo homem que pisou nessa terra é o mesmo que foi e sempre será desde a eternidade, né? Então, o que ele disse, que está aqui na palavra, todos os seus ensinamentos, tudo que ele pregou, continua sendo verdadeiro, atual e vivo para nós. Então, esse é o primeiro ponto. Nós vivemos numa sociedade onde eles não aceitam a autoridade. Esse é um desafio que nós vamos enfrentar no mundo atual, ok? Segundo ponto, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, o mundo, acredita que viver em pecado é normal. É normal viver em pecado. Para nós que conhecemos a verdade, o pecado pesa na nossa consciência. Mas o mundo está nem aí, não é, com o pecado. Eles acreditam que não tem problema uma mentirinha, não é, uma corrupção, algumas ideologias, está tudo bem, está tudo normal, mas para Deus isso não é normal. Então o nosso desafio no mundo atual é qual? Pregar o Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho. E a própria palavra de Deus traz confrontação com o pecado. Por isso muitos não querem mudar o seu estilo de vida pecaminoso. Muitos querem permanecer do jeito que estão. E muitos consideram normal o que fazem, né, com relação ao pecado e não querem se arrepender. Então, esse é um desafio que nós vamos enfrentar lá fora. Viver numa sociedade em que o pecado é normal. Então, o desafio é para todos nós, porque nós vivemos num mundo que eu, vamos ter que ir lá fora trabalhar e vamos enfrentar pessoas que vão querer e vão às vezes dizer para nós, não, mente lá, não tem problema, não, é só uma mentirinha, não é? Não tem problema, você está trabalhando, alguém liga, e você fala, fulano quer falar com você, fala que eu não estou, é só uma mentirinha, para eles é normal, mas para nós não é normal, né, o pecado. Então, muitas vezes nós, por vivermos a verdade, na luz das Escrituras, né, na luta contra o pecado, pode ter certeza que um desafio que nós vamos passar é que, pelo fato do mundo acreditar que o pecado é normal, muitos vão ridicularizar você. Muitos vão humilhar você, não é? Por causa disso. Vão nos humilhar, vão nos ridicularizar. Nossa, você é todo certinho, você não faz tudo bonitinho, parece que você não peca, né? Então, se prepare, porque esse é um desafio que cada um de nós, né, vamos enfrentar. Mas lembre das palavras de Paulo em Efésios 2,
1 a 3, né, que é um conforto para nós, porque nós um dia já fizemos parte desse mundo. Nós sabemos o que é viver no pecado e às vezes a gente, no momento, achar que o pecado é normal, mas quando nós fomos confrontados com a verdade, nós nos arrependemos, não é? E nós voltamos para o Evangelho. Então, em Efésios, capítulo 2, 1 a 3, Paulo traz essa mensagem para nós, para a gente nunca se esquecer do quão o pecado ele é destruidor na vida das pessoas. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam o presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, esse espírito, né, que ainda está atuando lá fora, conduzindo as pessoas a continuarem achando que o pecado é normal. Mas nós já reconhecemos isso e nós aceitamos o arrependimento, não é? Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, não é? Nós saímos do mundo, não é verdade? Nós vivíamos entre eles, achando muitas vezes que o pecado era normal, mas nós nos arrependemos disso. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus, né? Merecedores da ira. Então, esse era o nosso retrato quando nós vivíamos no mundo. Mas, esse também é o retrato ainda do atual mundo lá fora, que ainda acredita que viver no pecado é extremamente normal. Só que o alerta para nós é, a gente precisa lutar contra isso todos os dias. Esse é o nosso desafio. Nós precisamos continuar lutando contra o pecado, porque senão nós vamos cair no que o autor de Hebreus disse em Hebreus 10, 26 a 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, se você está me ouvindo, isso serve para mim também. Se eu ainda estou trabalhando no mundo, mas eu sou influenciado pelo mundo a fazer aqueles pecados que para muitos é normal, não tem problema, é isso que resta para nós, segundo o autor de Hebreus. Então, tome cuidado. Nós estamos no mundo ainda, precisamos pregar o Evangelho, mas devemos também estar com os nossos olhos, sentidos abertos, para permanecermos firmes, porque esse mundo ainda acredita que o pecado é normal, ok? Terceiro ponto, nós vivemos numa sociedade onde muitos acreditam, né, muitos se preocupam com o tempo presente. Eles não pensam que existe uma vida pós-morte verdadeira, real e uma condenação eterna. Então muitos vivem o hoje. E esse é um desafio que nós vamos enfrentar lá fora. Porque muitos vão querer, né, comparando ao ponto anterior que nós falamos, nos ridicularizar, nos humilhar por estarmos vivendo nessa esperança de que essa vida aqui é passageira e de que o melhor ainda está por vir, não é? Muitos se preocupam com a vida que tem aqui, mas se esquecem que a eternidade os espera. E é na eternidade que nós devemos focar, não nesse mundo que é caído pelo pecado, que é corrupto, né? Então não é aqui que a gente precisa focar. Muitos dão mais importância ao que é passageiro do que aquilo que é eterno. Então, esse é um desafio que nós podemos enfrentar lá fora, viver com pessoas que se preocupam mais com o dia de hoje, não com a eternidade. Então, Paulo falou bem disso em 2 Coríntios 4:4, quando ele diz: o Deus dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus dessa era, a ganância, a ostentação dos bens, tudo que existe contra a vontade de Deus lá fora, cegou o entendimento das pessoas, fazendo que elas não se preocupem com mais nada, a não ser com o dia presente, com o tempo presente, em querer ter coisas, ser coisas, mas não focam no mais importante.
essas pessoas estão cegos para o evangelho da salvação, não querem ouvir, não acreditam na vida pós-morte. Por isso, né, esses se preocupam mais com o presente século do que a eternidade. E qual é o nosso desafio? O nosso desafio é não imitar o mundo. A gente não pode imitar o mundo, não é? Não devemos viver como o mundo vive. O nosso desafio é negar as nossas vontades todos os dias, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, né? Tomar a palavra de Cristo e seguir. E aí, nós estamos trilhando esse caminho rumo à eternidade? Nosso foco está na eternidade ou ainda o meu foco está nesse mundo? Então, pense nisso. Então, são alguns pontos que podem ser alguns desafios para nós lá fora. Mas eu acredito que você também esteja pensando em outros desafios que você tem enfrentado lá fora. Então, foque nesses desafios e coloque a palavra de Deus em primeiro lugar, que Ele vai te ajudar a viver com vontade, com força e determinação nesse mundo caído pelo pecado. A próxima pergunta que eu fiz lá no começo foi, então a gente viu quais eram os nossos desafios, mas qual deve ser o nosso posicionamento nesse mundo? Né? Então nós vivemos num mundo onde novas ideias, posições, ideologias contrárias à palavra de Deus estão surgindo. Então qual deve ser o nosso posicionamento? Eu devo me posicionar ou devo ficar quietinho? Então, o que será que a palavra de Deus mostra sobre isso? Primeiro ponto, né, para trazer um conforto para nós, não ter medo. Não tenha medo do que está acontecendo com o mundo. Isso já foi previsto por Deus, por Jesus, pelos apóstolos da sua palavra. Essas novas ideias, ideologias, enfim. Então não tenha medo disso que está acontecendo. Tenha essa certeza, né? Então tenha uma certeza no seu coração. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de defender a palavra de Deus. Não tenha medo de ser perseguido. Os nossos irmãos do primeiro século foram perseguidos. E se eles foram perseguidos, por que nós não seríamos? Então se prepare para a perseguição. Se ela não veio, uma hora pode vir. Mas lembre-se, não tenha medo. Você não está sozinho. Deus está com você. Jesus está com você. O Espírito Santo habita em você. Então não tenha medo. Lembre-se das palavras de Jesus em João 16, 33, quando ele disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Tenham paz no seu coração. Vamos buscar essa paz em Cristo Jesus, porque nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então não tenha medo, porque Cristo venceu. Não tenha medo de ser perseguido, não tenha medo de defender o Evangelho, não tenha medo de defender a palavra de Deus, porque o Senhor está com você. Lembre-se que Ele é a nossa paz, e Ele sendo a nossa paz, o nosso conforto é qual? Por mais que venham as aflições, nosso ânimo está em Cristo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Então a vitória já foi feita, a vitória já foi alcançada. Então não precisa ter medo. Segundo ponto, qual deve ser o nosso posicionamento nesse mundo? Não se moldar ao padrão desse mundo. É difícil, porque nós vivemos lá fora, nós vamos trabalhar, nos relacionar, conversar com pessoas e pregar o Evangelho. Então as tentações são grandes, mas o nosso posicionamento é não se moldar ao padrão desse mundo. O nosso padrão, o nosso posicionamento deve estar alinhado com Deus e a sua palavra. Não posso defender coisas nesse mundo que estão errados aos olhos de Deus. Eu não posso ser influenciado a aprender coisas que são contrárias à palavra de Deus. Esse é o nosso desafio, porque se eu permito que isso aconteça, eu estou me moldando ao padrão desse mundo. Lembre-se do que Paulo disse em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes
de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você quer isso? Eu quero, e eu tenho certeza que você também quer. Mas para isso, eu preciso seguir a recomendação do apóstolo Paulo quando ele escreveu: não me moldar aos padrões desse mundo, padrões esses que são contra a vontade de Deus. E isso foi o que João falou em 1 João 2, 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que há, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, o nosso desafio, nosso posicionamento é não amar esse mundo, né? E não se moldar aos padrões desse mundo. Então, eu não posso amar o mundo, pois amar o mundo é aceitar o que o mundo impõe como verdade, e nós sabemos o que é verdade, nós sabemos o que é verdadeiro, nós sabemos o que é certo, e o que é certo é a palavra de Deus, que não muda e continua mais atual do que qualquer coisa nesse mundo. E o último ponto, sobre qual deve ser o nosso posicionamento, né? O nosso posicionamento é saber a razão da nossa esperança. Nós precisamos nos posicionar lá fora. E nos posicionar é saber aonde eu deposito a minha esperança. Aonde está a sua esperança? Aonde está a minha esperança? A nossa esperança deve estar firmado na verdade de Deus, na palavra de Deus. E é firmado nessa verdade que todos nós vamos conseguir cumprir os propósitos de Deus. E ao cumprir os propósitos de Deus, nós vamos conseguir fazer o quê? Defender essa verdade. Com amor, com cuidado e sem ter medo. Não de forma superficial nós vamos fazer isso. Então, quando nós reconhecemos e sabemos aonde está a nossa esperança, nós não vamos fazer isso de qualquer jeito. Nós vamos fazer isso de forma verdadeira, não de forma superficial, mas buscando cada vez mais conhecimento através da palavra de Deus. Então lembre-se de 1 Pedro 3,16, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados. Então nós devemos estar preparados lá fora para dar razão da nossa esperança. E estarmos preparados para os outros pontos que eu disse. Sermos perseguidos, confrontarmos com o pecado, mas devemos fazer isso sem medo, porque Cristo é a nossa paz e Ele está conosco. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, se alguém perguntar para você hoje, qual é a razão da sua esperança? Como nós vamos nos posicionar lá fora, quando você ouvir essa pergunta? Então, esse é o nosso posicionamento, esses são alguns posicionamentos que nós devemos ter. Eu imagino que você deva ter pensado em outros, né? Mas o propósito é que, quando nós entregamos a vida a Cristo, nunca mais nós fomos o mesmo. E a nossa vida precisa ser transformada diariamente, de acordo com o caráter de Cristo. O nosso caráter deve estar alinhado ao caráter de Cristo. Não faz sentido cada um aqui defender uma posição, porque Cristo não tem mais de um caráter. Cristo só tem um caráter. A palavra só tem uma forma de ser defendida. Então, o nosso pensamento, a forma de vivermos, tem que ser a mesma e igual para todo mundo, porque a nossa fé e a nossa esperança se baseiam não nas nossas opiniões, mas devemos nos lembrar que a nossa vida e a forma como nós vivemos nesse mundo se baseia na palavra de Deus, e esse é o nosso maior desafio. Então, que Deus abençoe
cada um de nós, para que a gente juntos possamos sempre nos desafiar, né? Então, quais são esses desafios que nós enfrentamos? Pense nesses desafios, em outros que você está pensando. Por mais que seja difícil, coloque em oração, peça ajuda a Deus e Ele vai te ajudar a lutar e a enfrentar esses desafios lá fora. E ore também a Deus sempre, pedindo coragem a Deus, para que você e eu possamos nos posicionar a favor da palavra dEle todos os dias. E que Deus nos abençoe.